Olá pessoal, bem-vindos ao site Quadro. Vamos iniciar aqui uma aula de Química falando sobre as leis das reações químicas. São três leis principais que vão trabalhar aí as reações químicas voltadas para a massa, tanto dos reagentes quanto dos produtos, tá? Então nós vamos falar sobre a lei de Lavoisier, a lei de Prost e a lei de Dalton, que são aí leis que falam das massas das substâncias que participam das reações químicas, ok? Começando aqui pela lei de Lavoisier, ele nos diz que a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos, ou seja, a quantidade total de massa que existe nos reagentes é igual à quantidade total de massa que existe nos produtos. Então, se eu tenho aqui uma reação de 3 gramas de carbono mais 8 gramas de oxigênio, produzindo gás carbônico, a massa total desse produto é igual a 11 gramas, pois 11 é a soma de 3 mais 8, que são as massas dos reagentes. A explicação para essa lei está baseada aí no átomo de Dalton, que é um átomo indivisível, ou seja, que permanece aí com a massa constante. Então, se o carbono reage com moléculas de oxigênio, né? Dois átomos de oxigênio por molécula, certo? Para produzir aí uma molécula de gás carbônico, que é igual a CO2, olha para a quantidade de átomos que existem aqui. Um átomo de carbono para dois átomos de oxigênio, um átomo de carbono, vou colocar setinho aqui que é para vocês verem o que é o produto. Um átomo de carbono, dois átomos de oxigênio. Se não houve alteração da quantidade de átomos, não houve alteração da quantidade de massa, ou seja, a massa permanece constante. A soma dos produtos é igual à soma da massa dos reagentes. A lei de Proust já nos diz que as massas elas vão variar na mesma proporção. Ou seja, se eu quiser aqui nessa reação produzir o dobro de gás carbônico, o que vai acontecer com a massa dos reagentes? Ela também vai ter que dobrar. Se eu quiser produzir o triplo, 33 gramas, o que vai acontecer com a massa dos reagentes? Ela também vai ter que triplicar, ok? Isso porque nós já vimos aqui que um átomo de carbono vai produzir uma molécula, é necessário para a produção de uma molécula de dióxido de carbono. Se eu vou dobrar aqui a quantidade de dióxido de carbono, então o que eu tenho que fazer com a quantidade de átomos de carbono que vão participar da reação? Eu tenho que dobrar também. E com a quantidade de moléculas de oxigênio? Eu também tenho que dobrar a quantidade de moléculas de oxigênio. Dobrando os reagentes, eu vou conseguir dobrar a quantidade em massa dos produtos. Por quê? Porque eu dobrei a quantidade de átomos que foram utilizados, ok? Essa é a lei de Proust. E a lei de Dalton nos diz o quê? Eu tenho aqui duas reações diferentes. O carbono reage com a molécula de oxigênio produzindo o gás carbônico, o dióxido de carbono. Aqui eu já tenho uma reação em que o carbono, 2 mol de carbono, reage com 1 mol de oxigênio, produzindo 2 mol de monóxido de carbono. Viram que os produtos são diferentes? Aqui eu tenho dióxido de carbono e aqui eu tenho monóxido de carbono. O Dalton nos diz o seguinte: se eu mudar a reação, ou seja, se eu mudar o produto da reação, deixando aqui, ó, mantendo um dos reagentes, a quantidade em massa de um dos reagentes constante, o outro reagente, a massa do outro reagente, vai variar e ela vai variar segundo valores múltiplos. Então, se antes, para produzir dióxido de carbono, eu precisava de 3 gramas de carbono para reagir com 8 gramas de oxigênio, para reagir com as mesmas 8 gramas de oxigênio, agora eu vou precisar do dobro de carbono, ou seja, 6 gramas. 6 é um múltiplo de 3, né? E olha que interessante, aqui a quantidade dobrou, né? Aqui, ó,
foi multiplicado por 2, mas aqui, ó, não há essa proporção, não seguiu essa mesma proporção, ok? Isso porque, vamos ver aqui também a ilustração usando os nossos átomos. Essa reação vocês já viram, né? Ela está logo aqui em cima. A gente precisa de um átomo de carbono reagindo com dois átomos de oxigênio para produzir o CO2. E para produzir o CO? Para produzir o CO, eu preciso de um átomo de carbono, um átomo de oxigênio, porque o CO, o monóxido de carbono, ele é assim, ó, um carbono e um oxigênio, ok? Se eu tenho aqui na minha molécula de oxigênio dois átomos, então, se eu unir aqui, colocar aqui mais um carbono, eu consigo produzir com apenas uma molécula de oxigênio duas moléculas, 2 mol, melhor dizendo, de monóxido de carbono. Então, está aqui a nossa reação, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Essas leis são muito importantes depois para a realização de alguns cálculos estequiométricos, o que nós vamos ver nas próximas aulas, utilizando aí alguns exemplos, ok? Bons estudos e até a próxima aula.